Querido, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 em diante. Quando diz assim a palavra do Senhor: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Oremos mais uma vez. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, te bendizer por tua palavra, Deus, que será ministrada ao nosso coração nesta hora. Continua, Deus, falando conosco. Continua, Deus, enchendo nosso coração de alegria, de força, de graça. Que não olhemos nenhuma circunstância, mas que olhemos para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E é por isso, Deus, que estamos aqui de pé nesta hora, engrandecendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e declarando: Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. A quem ou ao que temeremos? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho refletido muito esses dias, entendido que a crise, ela nos aperfeiçoa. Ou posso falar de outra forma: a crise, ela vem para nos aperfeiçoar. Quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, eu começo a entender que Jesus pega dos 10 mandamentos da lei e resume a 2. Mas que se eu viver esses 2 como princípios para a minha vida, eu viverei consequentemente todos os 10 mandamentos. E quando eu olho para essa palavra, eu começo a entender a importância dos relacionamentos. A importância que eu tenho de me relacionar bem com meu Deus, a importância que eu tenho de me relacionar bem com aqueles que estão em nossa volta ou em minha volta. E eu quero dizer que existem promessas de Deus que estão bloqueadas, numa expressão humana falando, porque eu ou você ainda não aprendemos a lidar com pessoas. E ao longo da minha ministração, ela vai se dar voltada mais para este aspecto: lidar com pessoas, sabedoria para lidar com pessoas. Quando olhamos para a igreja ao longo dos anos, eu não falo a Igreja Batista Redimir, eu falo a igreja de Jesus na terra. Ao longo dos anos, nós aprendemos muito acerca de anjos, nós aprendemos muito acerca de demônios, nós aprendemos muito acerca de muitas coisas, mas aprendemos ou nos preocupamos muito pouco com pessoas. E hoje existe uma igreja muito maior fora da igreja do que na igreja. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas por líderes, por irmãos, uns machucando uns aos outros, sem ter como viver a totalidade do amar ao próximo como a ti mesmo. E eu entendo que nós precisamos, num nível maior, aprendermos a lidar com pessoas, aprendermos a nos relacionarmos com pessoas. E é claro que a nossa relação na horizontal com as pessoas, ela atinge diretamente a nossa relação na vertical com o nosso Deus. E se nós queremos ir para um outro nível de sabedoria, um outro nível de graça, um outro nível de realização com Deus, nós precisamos estar em paz com todos que nos rodeiam. E você que está nos assistindo nesta noite, me ouvindo nesta noite, você pode dizer assim: pastor, é impossível eu estar em paz com todos que me rodeiam, porque existem, pastor, pessoas que me criticam, pastor, pessoas que me apontam, pessoas que não vão com a minha cara, pessoas que não gostam de mim, pessoas que eu já tive problema em algum momento lá atrás, enfim. Essa fala, ela é verdadeira. No entanto, sempre
haverá pessoas que vão nos apontar, sempre haverá pessoas que vão nos criticar, sempre haverão pessoas que de alguma forma vão causar um certo desentendimento entre nós. Mas o importante é nós estarmos em paz no sentido que eu posso bater no peito e dizer: não, eu fiz o que eu poderia ser feito, eu fui até a pessoa, eu tomei a pílula contra o orgulho. Pastor, qual é a pílula contra o orgulho? A pílula contra o orgulho é a palavra do Senhor, é eu viver a palavra do Senhor. Se eu viver a palavra do Senhor, todo orgulho vai por terra, e eu vou ter êxito em todos os meus relacionamentos. Nós olhamos para o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, quando diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas, e tratem-na com honra, como parte mais frágil e corredeira da graça da vida. E aí diz o texto ainda: de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, queridos, as nossas orações, elas serão interrompidas. A nossa conexão com Deus, ela será interrompida se nós não tivermos relação com o nosso próximo, se nós não tivermos uma boa relação com a nossa esposa. E não faz sentido eu estar aqui no altar se eu deixei em casa uma mulher afligida por palavras, por ações minhas, uma mulher em casa que ficou chorando, que ficou triste, uma pendência que eu não resolvi, um perdão que eu não liberei. Enfim, não faz sentido, amados que me escutam nesta noite, nós estarmos no altar do Senhor se os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com a nossa esposa, com nossos filhos, estiver um trapo. E eu acredito que toda esta crise, toda esta parada que nós estamos tendo, permissiva por Deus, é para nós melhorarmos de alguma forma. Quando eu imagino a história dos avivamentos, ao longo da história da igreja, eu sempre falei que oração traz avivamento, e é verdade. Todos os avivamentos começaram com 2 ou 3 que estiveram ali orando. Mas quando olhamos para a história, nós começamos a entender, a perceber que os grandes avivamentos que aconteceram ao longo do século XVII, do século XVIII, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, enfim, os grandes avivamentos começaram na verdade com a reforma, começaram com Lutero, começaram na verdade alinhando as emoções, começaram na verdade alinhando aquilo que precisava ser alinhado. Lutero começou, podemos dizer assim, uma reforma intelectual, uma reforma voltada para a educação, uma reforma voltada para a palavra. E é a palavra que nos produz renovo, é a palavra que nos produz a consciência do que eu preciso ser, do que eu preciso melhorar, de onde eu preciso me ajustar, de onde eu preciso me alinhar. Em Mateus, ainda no capítulo 5, nós vemos no versículo 23, Mateus 5, versículo 23, você que está em casa, você pode se conectar conosco, abrindo a sua palavra também. Mateus 5, 23 diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do seu irmão que tem algo contra você, deixa a oferta ali diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então eu fico impedido de também ofertar, eu fico impedido também de trazer algo ao Senhor, se o meu coração não estiver bem com o meu irmão. Um pouquinho mais abaixo, no versículo de número 38, quando diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, aí começa, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Antes de sair de casa hoje, olhei para minha esposa, para os meus filhos, eu disse: geralmente no culto da redenção, é uma mensagem que normalmente eu ministro com mais explosão, com mais euforia nos ânimos, nas emoções. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para o teu coração mais reflexiva. Eu quero que você esteja mais reflexivo e atento ao que eu estou ministrando. Esse texto que eu acabei de ler: se alguém ferir a tua face, ofereça-lhe a outra.
Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: depois que alguém lhe feriu, não tem mais o que fazer. Tapa dada, ninguém tira. Uma vez que bateu, não tira. E a partir do momento que você quiser corrigir aquela tapa que você levou, aquela afronta que você sofreu, aquela desonra que você viveu, porque uma tapa na cara produz uma desonra. Se você quiser resolver de maneira humana, se você quiser resolver com as suas mãos, se você quiser resolver da sua maneira, você só vai piorar. Porque você bate uma vez, aí da próxima vez agora alguém vai querer te revidar mais forte, e aquilo ali pode terminar numa situação muito catastrófica, muito difícil diante do que está acontecendo, ou do que aconteceu. Mas continua o texto: e se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que também leve a capa. Ou seja, uma perda de bens materiais. Se tivermos uma perda nos nossos bens, nós precisamos, na verdade, orar por aquela pessoa e dizer que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar. Inclusive aqueles que também não apenas nos roubam, mas aqueles que querem roubar o nosso caráter, querem roubar os nossos princípios, que falam mal de nós, que apontam nossa vida, que apontam o nosso ministério, que apontam a nossa empresa, que apontam a nossa família. A nossa consciência, a nossa paz precisa estar no Senhor, e nós precisamos abençoar essas pessoas, independente de onde elas estejam, independente do que elas estejam fazendo, vendendo, negociando, viajando, enfim. Abençoa aqueles que te perseguem, abençoa aqueles que te criticam, porque eu acredito que se eles estiverem numa veia melhor, numa situação mais favorável, eles vão esquecer de você. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa: não adianta você querer convencer alguém sobre você, se ela não está disposta a mudar suas emoções. Eu vou repetir: não adianta querermos que alguém mude a visão ao seu respeito, a visão a respeito do seu ministério, dos seus negócios, se aquela pessoa já colocou no coração o propósito de não querer entender, de não querer te ouvir. Não adianta. Então apenas ora e abençoa a vida dela. O texto também diz assim: se alguém forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Ou seja, muitas vezes precisamos, se você quiser anotar esta, e seria muito importante, já que é uma mensagem mais reflexiva, você que está em casa, você que está conectado conosco, pega um papel, pega uma caneta, anota, porque são ensinamentos que vai levar a tua vida para um outro nível, vai levar a tua vida para uma outra realidade. Quando Jesus diz assim, quando a palavra diz assim: se alguém te força a ir com ele uma milha, vai 2. Isso está falando que há uma agressão a pessoas que de alguma forma agridem as nossas emoções, agride a nossa alegria, agride o nosso bem-estar, agride e atinge o nosso ânimo. Mas não se permita afligir, porque sempre nós vamos, escute essa, sempre nós vamos precisar caminhar com pessoas que de alguma forma pisa nos nossos calos. Nós vemos como exemplo Jesus. Jesus sempre sabia que Judas o trairia, mas até o último momento ele olha para Judas, no momento que Judas o entregou de bandeja na mão dos inimigos, ele olha para Judas e diz: a que viestes, amigo? Nós sempre vamos precisar caminhar com pessoas que de alguma forma mexem com as nossas emoções. E agora eu falo mexe de maneira negativa. Só tem uma coisa que nos separa de uma grande vitória, só tem uma coisa que nos separa de irmos para um outro nível da nossa vida: é o nosso orgulho. Anota essa aí no cantinho da tua Bíblia, no cantinho dos teus rascunhos, no cantinho do teu coração. O orgulho é a única coisa que nos leva a nos bloquear de nós irmos para um outro nível. E às vezes esse orgulho é mais ou menos assim: não, eu não vou perdoar, pastor, eu não vou perdoar ele, eu não vou perdoar ela, quem errou foi ele, quem errou foi ela.
Não faz nenhum sentido eu ir lá e perdoar. Não faz nenhum sentido eu ir lá e abraçar. Não faz nenhum sentido eu orar por ele, porque quem fez o mal foi ele. Quem fez o mal foi ela. Quando nós vencemos o orgulho, nós deixamos de lado todo eu. E nós passamos aí para um outro nível. Tome a pílula contra o orgulho todos os dias. E se olhasse para a palavra, pastor, na palavra, qual é a pílula contra o orgulho? O Sermão do Monte. O Sermão do Monte nos traz uma realidade que nos bloqueia contra qualquer orgulho. Porque, como eu já falei, não adianta você querer mudar ninguém. Não adianta querermos mudar ninguém. Só tem um que muda, que nos transforma, que opera em nós de dentro para fora, que é o Espírito Santo de Deus. E quando nós estamos orando por aqueles que nos perseguem, quando nós estamos caminhando leve nas nossas emoções, nós estamos caminhando para o nosso trono, nós estamos caminhando para onde o Senhor vai nos colocar. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para coisas que o olho não ouviu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Quando nós estamos caminhando leve nas nossas emoções. E aí, queridos, não existe ninguém melhor nesse momento do que José. Se você estiver com a sua Bíblia, você puder abrir conosco no capítulo 45. Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu me emociono diante de tudo o que aconteceu com José. A partir do versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, olha que fala tremenda. Olha que fala de alguém que caminha leve. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar suas vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Em meio a esta crise, nós não sabemos o rumo das coisas. Nós não sabemos para onde vão caminhar as empresas, a sociedade. Já existe algo real. Assisti algumas reportagens hoje. Já é real o nível de descontrole das pessoas diante de tudo que está acontecendo. E a tendência é aumentar, a tendência é piorar. No entanto, queridos, agora mais do que nunca, é tempo de reconciliação, é tempo de pedido de perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de ajustes 1000 com todos que estão em nossa volta, porque agora mais do que nunca nós vamos precisar estar juntos, unidos, para ultrapassarmos todas as barreiras e as dificuldades que virão. Quantas vezes temos dificuldade de celebrar alguém que Deus levantou? Quantas vezes não agimos como a abelha que procura o mel, o doce das flores? Quantas vezes agimos como a abelha, não agimos como a abelha que procuramos o melhor nas pessoas, mas agimos como abutre, que focamos no que não presta das pessoas, focamos nas falhas, nas dificuldades, nos defeitos.
Todos nós temos defeitos, todos nós temos falhas, todos nós temos imperfeições, todos nós temos nossas ansiedades, nossas culpas, nossas inquietações. Todos nós, igreja amada, povo que me escuta nesta noite. Mas quando eu estou travado com alguém, quando eu estou bloqueado com alguém, eu posso estar bloqueando uma porta para a minha vida, uma porta de prosperidade, uma porta de paz, uma porta de vida, uma porta de abundância. Jesus é ressurreto. Ele chega para Pedro na praia e abraça Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E a minha pergunta para você agora: será que você teria condições de abraçar alguém que você soube que ontem lhe traiu, falou mal de você, lhe apontou, lhe afligiu? O evangelho é algo que vem na contramão. Existem alguns louvores que tem cantado que eu me preocupo muito. São louvores que suscitam dentro das pessoas a vingança. O evangelho não é feito de vingança. O evangelho é dar a face, como eu já li. A outra face, você levou uma pancada numa outra face, dê a outra. Você levou na direita, dê a esquerda. O evangelho não é quem me viu na prova e não me ajudou, quando vem na bênção vai se arrepender. O evangelho não é isso. O evangelho não são pregações onde coloca, quando fala que Deus é colocar o inimigo debaixo dos teus pés. O nosso inimigo é Satanás. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Se existe alguém neste momento perseguindo a sua vida, ora por ele, porque ele está sendo um instrumento de Satanás para afligir a tua vida, e Deus é poderoso para repreender esse mal. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando da sede das emoções. Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Existem pessoas que não estão vivendo uma vida abundante no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento com as ovelhas, no relacionamento com os irmãos. Não estão vivendo um relacionamento abundante. Por quê? Porque não tem guardado as suas emoções. Tem guardado raiva, tem guardado a ira, tem guardado o sentimento de vingança. Jeremias 17:9, na parte A, diz que o coração do homem, não existe nada igual mais enganoso. Não existe outra coisa mais enganosa do que o coração do homem. E às vezes nós agimos por aquilo que nós estamos sentindo. Nós não podemos agir de acordo com as nossas emoções. Nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. Quando nós começamos a dizer assim: eu pedi perdão, é porque nós estamos doentes espiritualmente. Nós estamos magoados emocionalmente. E a falta de perdão, ela trava. E eu quero fazer uma pergunta a todos que estão me ouvindo nesta noite e que vão nos ouvir posteriormente. Essa mensagem ficará gravada no YouTube do nosso ministério, do Ministério Redimir. Estamos prontos para viver um avivamento? Acredito que toda essa parada nesse momento ela é estratégica de Deus, para que o Espírito Santo nos faça essa pergunta: estamos prontos para vivermos um avivamento? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Porque o avivamento ele traz projeção. A glória de Deus que vem sobre uma igreja, sobre um ministério, sobre um homem, ele expõe aquela pessoa. E a pergunta é: quando o Senhor nos projetar num outro nível, quando o Senhor nos expor num outro nível, nós vamos abraçar aqueles que nos criticaram, nós vamos orar por aqueles que nos perseguiram, nós vamos acolher aqueles que de alguma forma nos afrontaram, ou nós vamos dizer assim: agora eu não preciso mais de você. Jesus é o nosso modelo de mestre.
de ensino. E Jesus, Ele não deixou ninguém para trás. A maior prova para mim foi Pedro, que o negou 3 vezes. Quando Jesus volta, Ele volta à praia, ressurreto. Como eu já falei, abraça Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ali Jesus estava querendo dizer o seguinte: Pedro, eu não desisti de você. E nós não temos o poder para desistirmos de ninguém. De ninguém. Então o avivamento, queridos, ele começa no coração, na consciência que nós precisamos viver os frutos do Espírito: amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, bondade. Isto é ter controle das emoções. Isso é ter controle das emoções. Mas primeiro, essa consciência precisa vir no campo das ideias, na nossa cognição, na nossa inteligência. A palavra precisa entrar no nosso coração primeiro, fazer morada. A partir do então eu dobro os joelhos, eu me coloco diante do Senhor, e o Senhor começa a mover os céus a favor da minha vida, da nossa família, do nosso ministério. Laurentino Gomes, a trilogia dele, 1808, 1822 e 1889, fala claramente que quem colonizou os Estados Unidos foram os evangélicos. E o interessante é que aqueles que colonizaram os Estados Unidos, eles deram liberdade para que todos pudessem ter acesso à palavra, para que todos pudessem ler a Bíblia, diferente da colonização no Brasil. Consequentemente, não é à toa que os Estados Unidos hoje é uma das maiores potências do mundo, ou por que não dizer a maior potência do mundo, mesmo diante de tantos embates que já vivenciou, a última nos imóveis, mas hoje ainda é a maior potência do mundo. Por quê? Porque tudo começa com a leitura da palavra, e a leitura da palavra, a palavra começa a ficar no coração. E se a palavra começa a ficar no coração, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Se não existe pecado contra o Senhor, começa a se dobrar os joelhos e começa a se viver um verdadeiro arrependimento. A reforma chegou no século XVI. No século XVII vem um avivamento, porque o avivamento começa pela palavra. E a reforma ela começou pela palavra. Quando a glória de Deus vem, ela levanta o homem. E a pergunta é: estamos preparados? Estamos com as nossas emoções preparadas para sermos levantados por Deus? Estamos com as nossas emoções preparadas? Estamos em paz com todos? Nós não vamos nos vingar de ninguém. Nós não vamos pedir prestação de contas a ninguém. Nós não vamos cobrar quem ainda nos deve. Existem situações, e acredito que o momento é oportuno, mesmo diante de toda essa crise. Essa palavra é para algumas pessoas que estão me ouvindo, e algumas pessoas que vão me ouvir. Mesmo diante desta crise, o Espírito de Deus vai colocar no teu coração a paz, para você liberar pessoas que estão lhe devendo. Porque enquanto estamos focados naquilo que nós perdemos, nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor está nos concedendo. Escreve essa frase. Enquanto estamos focados naquilo que já perdemos, nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus já nos tem concedido. Glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus nos levantar a igreja, eu creio e eu profetizo agora, um tempo depois de toda essa crise, um tempo que a igreja vai viver de avivamento, de renovação, de restauração, que nunca vivenciou. Agora, quando Deus nos levantar no outro nível, nós precisamos continuar valorizando o que precisa ser valorizado. O pastor deu um exemplo: a família. A família. Não importa se você está andando num Fusca ou de Hilux. A mulher que andou com você de Fusca, ela precisa andar amanhã
de Hilux. Todo esse tempo que estamos vivenciando é para nós ajustarmos a nossa base. E a base envolve o temor ao Senhor, a comunhão com todos os nossos irmãos e a nossa família. E essa comunhão começa na família. Porque o Senhor, Ele nos chamou. Eu já estou caminhando para o final da minha ministração. O Senhor nos chamou para sermos sal e luz. Sempre quando tem assuntos polêmicos rolando na sociedade, no Brasil, eu recebo mensagens, ligações, pessoas dizendo: pastor, qual a sua posição? Pastor, qual a sua posição nisso? Por exemplo, ideologia de gênero. Eu me omiti muito para dar minha posição durante todo aquele momento que estava acontecendo, tantas informações acerca do assunto e tantos levantes acerca do assunto. Porque eu entendo que a melhor maneira de eu combater aquilo que não está de acordo com a palavra, sou eu vivendo os princípios da palavra. Porque Deus tem me levantado para ser sal e luz. Se eu quero combater realidades como ideologia de gênero e outras, eu preciso estar com a minha família realmente alicerçada nos pés do Senhor e vivendo uma coinonia, uma comunhão, uma graça dentro do meu lar, que vai refletir sal e vai refletir luz, que vai refletir sabor e que vai refletir vida. Nós não podemos ser guiados por nossas emoções. Nós não podemos ser guiados pela voz dos outros. Nós não podemos ser guiados pela fala dos outros. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar sobre a tua vida que está em casa, sobre a tua vida que está me ouvindo nesta noite, neste momento, que após esta crise você tenha dias melhores, que após essa crise você saia como pessoa melhor, como pastor melhor, como irmão melhor, como patrão melhor, diante da palavra, diante dos princípios. Agora, eu tenho falado isso e vou falar ao longo de toda a crise, em toda a mensagem, eu quero pontuar isso. Foca em coisas que te traz crescimento, foca em coisas que te traz edificação.